Olá, meus irmãos, a graça e a paz. Sejam muito bem-vindos ao nosso curso de História da Igreja, a Igreja em Movimento. Na última aula, nós estudamos um momento muito importante para a história da Igreja, que foi aquele período em que o cristianismo ele sai de uma religião marginalizada e perseguida e, dentro de alguns anos, através de vários eventos e processos históricos, ela passa a ser a religião oficial do Império Romano. Nós vimos como isso mudou o quadro do cristianismo naquele momento e os efeitos que esse período trouxe para a igreja da época e até os nossos dias. Na aula de hoje, nós vamos estudar um outro momento histórico de grande importância para a história de forma geral, em particular para a história da igreja, que foi a queda do Império Romano. Antes de a gente entrar efetivamente no que foi a queda do Império Romano, nós vamos passar por alguns antecedentes, ver um pouco de contexto histórico, tentando trazer alguns elementos que contribuíram, de alguma forma, estavam relacionados com a queda do Império Romano. Nós vimos um pouco sobre isso na última aula. No século III, o Império Romano, especialmente antes de 284 depois de Cristo, o Império Romano passou por um período de instabilidade política muito grande. O Império era muito vasto, muito extenso. As disputas pelo trono eram muito intensas. Para você ter uma ideia, no período de 50 anos, cerca de 20 imperadores ocuparam o trono. E esses imperadores eles não se revezaram no trono de maneira amistosa, de maneira pacífica. Pelo contrário, a gente observa na história diversos golpes, conspirações, o uso da violência para depor os imperadores. Então foi um período de muita instabilidade política no Império. Guerras civis, preocupações externas também, com invasões dos povos bárbaros, a economia com muitas dificuldades, problemas inflacionários, enfim. É a chamada crise do terceiro século, do Império Romano. Essa crise, ela durou ali até 284, quando Diocleciano ele assume como imperador e ele promove uma série de mudanças políticas, de reformas políticas, que garantiram ao Império uma estabilidade que durou por alguns anos, certo? Talvez a mais notável mudança que ele tenha empreendido foi a divisão do Império em áreas de administração, em zonas de administração, uma zona oriental, uma zona ocidental. Nós vimos um pouco disso na aula passada. E em cada uma dessas zonas ele delegou um imperador, um líder maior, chamado um Augusto. Ele próprio era o Augusto do Oriente, e havia um Augusto no Ocidente também, o Maximiano. E como segunda pessoa do Império, de cada um das zonas de administração, havia a figura do César. Então a gente tem um César no Oriente e um César no Ocidente, formando assim 4 figuras de liderança, 2 para cada zona do Império. Com isso, ele resolve 2 grandes problemas. Primeiro, o problema da extensão do império. Era difícil você administrar um império tão vasto. Então, ele reduz o tamanho das áreas de administração para que se tornasse governável, por assim dizer. E um outro problema que ele ataca com essa reforma é a questão da disputa pela sucessão. Então, a partir do momento que ele já determina quem são as segundas pessoas em cada uma das áreas, então essas disputas pelo trono, elas são de certa forma mitigadas. E essas reformas, elas experimentaram sucesso por um bom tempo. De fato, o Império experimentou um tempo de muito mais estabilidade política a partir dessas reformas. Reformas essas que não foram de graça, por assim dizer. Toda essa burocratização do Império, reorganização militar, isso custou reformas tributárias importantes que elevaram impostos. Isso também ocorreu no período de Diocleciano. E tratando especificamente da igreja nesse contexto, Diocleciano é aquele que vai empreender a última perseguição, muito severa por sinal, contra os cristãos. Essa perseguição durou cerca de 10 anos, muito intensa. Muitos cristãos foram mortos, torturados no período do imperador Diocleciano. Uma outra figura que ela é muito importante, que vimos também na última aula, é Constantino, que vem pouco depois de Diocleciano, e ele, após
disputas com seus rivais, tanto no Ocidente quanto posteriormente no Oriente. Ele, de certa forma, unifica o Império e se torna o imperador, líder máximo de todo o Império Romano. Um fato que foi muito importante para o que vamos estudar na aula de hoje, que é a queda do Império Romano, especificamente do Império Romano do Ocidente, é que Constantino, uma das ações de Constantino foi a transferência, né, da capital do Império para uma nova cidade que foi construída, a cidade de Constantinopla, cidade que leva o seu nome e se tornou essa capital do Império Romano do Oriente. Uma cidade que se fortaleceu muito politicamente, a sua importância ela foi muito grande ao longo da história e surge como esse novo poder do lado oriental do Império. Para os cristãos, Constantino é a figura que, a partir da sua experiência de conversão, ele vai tomar uma série de medidas que favorecem a igreja, favorecem os cristãos, garantindo liberdade religiosa, garantindo privilégios que as outras religiões pagãs já desfrutavam. E a partir disso a igreja vai ganhando prestígio na sociedade, vai ganhando liberdade, convoca concílios para discutir questões doutrinárias. Então Constantino é uma figura muito importante também para a história da igreja. Anos depois de Constantino, houve o imperador Teodósio, que foi ele que oficializou o cristianismo como a religião do império. Então, de anos atrás, de uma religião perseguida, nesse momento o cristianismo era a religião oficial. Então, o que passou a acontecer de maneira surpreendente é que religiões pagãs passaram inclusive a ser perseguidas, e o cristianismo como religião oficial do império. Após a morte de Teodósio foi talvez ali o último imperador do Império unificado. Seus filhos, o Império foi dividido entre seus filhos, Honório e Arcádio, e ali a gente talvez marque ali a divisão definitiva do Império, entre Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Arcádio no Oriente e Honório no Ocidente. E um outro ponto que também é relevante para esse declínio do Império Romano do Ocidente, que estamos estudando, é a mudança da capital. Roma, que um mapa é bom para a gente ter uma ideia melhor. Aqui é a extensão toda do Império Romano na época, então boa parte da Europa, Ásia Menor, norte da África. Aqui a gente vê a cidade de Constantinopla, estrategicamente posicionada, então dava acesso ao Mar Negro, acesso ao Mar Mediterrâneo. Então, assim, uma localização estratégica para as intenções de Constantino e do Império Romano do Oriente. E aqui temos Roma, anteriormente capital do Império Romano do Ocidente, mas que nos últimos anos do Império Romano, mais precisamente no ano 402, por exemplo, ela deixa esse posto e o posto de capital passa a ser ocupado pela cidade de Ravenna, pela sua localização que era estratégica tanto do ponto de vista militar, em relação às invasões bárbaras que estavam ocorrendo, quanto também do ponto de vista comercial, pelo seu acesso mais fácil ao Império Romano Oriental. Então as trocas comerciais elas poderiam ser feitas, é uma cidade portuária, elas poderiam ser feitas de maneira mais facilitada por Ravenna. Então a gente vê aos poucos um processo de divisão do Império, de fortalecimento do lado oriental do Império com Constantinopla, e de um enfraquecimento progressivo do lado ocidental do Império. Inclusive com Roma, a grande cidade de Roma, perdendo seu posto de capital para a cidade de Ravenna. Pois bem, então assim, vamos estudar agora o que foi efetivamente a queda de Roma, a queda do Império Romano, o que causou, tentar levantar algumas causas desse processo de declínio e queda definitiva, e principalmente os efeitos, como é que a igreja estava localizada nesse período e quais os efeitos desses eventos e desse momento histórico eles foram percebidos pela igreja da época. Então, o que foi exatamente a queda do Império Romano? A gente considera a queda do Império Romano no ano 476 d.C. Um general romano chamado Odoacro, ele depõe o último general germânico Odoacro, ele depõe o último imperador romano, Rômulo Augusto, e esse evento é considerado o fim do Império Romano Ocidental. Na verdade, é o ápice, talvez assim, o
o clímax de um processo que já vinha acontecendo, um processo de declínio, de degradação do Império há muitos anos, através das crises, através das invasões bárbaras, da situação econômica. Então, a gente vê o enfraquecimento militar, o Império Romano, cujas conquistas militares eram tão louvadas por todos e conhecidas. O Império Romano se vê sendo constantemente atacado por hordas de invasores das tribos germânicas, bárbaras. Então, após vários anos de declínio, o ano 476 marca o fim, a queda definitiva do Império Romano do Ocidente, inclusive considerado como a marca do fim da Idade Antiga e o início da Idade Média. Certo? Antes disso, como eu falei, foi um processo, não foi algo que aconteceu do nada, foi um processo. Antes disso, Roma já tinha sofrido ataques importantes, vamos falar um pouquinho mais sobre eles mais na frente, como por exemplo em 410, Roma foi saqueada pelos visigodos comandados por Alarico I. Foi um saque que talvez não tenha causado tantos danos, mas foi um marco simbólico de que as barreiras, as muralhas da cidade, elas foram transpostas e a cidade já estava vulnerável. Em 455, Roma sofreu um saque muito mais duro pelos vândalos comandados por Genserico. A cidade foi saqueada por vários dias. Inclusive a igreja teve uma participação nesse episódio e em alguns outros anteriores que, de certa forma, a participação da igreja minimizou os danos que a cidade sofreu por esses ataques. Então, o que a gente pode tentar levantar como causas? Isso não vai ser pretensioso de dizer as causas foram essas. As causas da queda do Império Romano, elas são debatidas há séculos. Existem obras que se dedicam a estudar o que eventualmente pode ter contribuído para esse declínio de um império tão grandioso, mas a gente vai tentar levantar aqui alguns elementos que de fato tiveram com certeza uma participação nesse processo de degradação do império. Falando de causas internas, isso é documentado, questão de corrupção política, má gestão, problemas administrativos pelos imperadores, crise econômica, inflação, dificuldade de manter as fronteiras. O império era muito vasto, a relação com o exército se tornou difícil. Roma passou a contar com tropas formadas por mercenários dos povos chamados bárbaros. Essas tropas eram tropas mercenárias, eles não tinham compromisso patriótico com o império, e a partir do momento que esses exércitos não eram pagos ou eram maltratados, eles se voltavam contra o Império Romano. Então isso certamente contribuiu com a queda do império. Falando de causas externas, talvez a mais significativa, a mais importante, tenham sido as diversas invasões e ameaças dos povos bárbaros das regiões vizinhas, visigodos, ostrogodos, os vândalos, os hunos. Nesse contexto, a gente pode talvez destacar 3 eventos mais críticos para Roma nesse processo de declínio. O primeiro deles é a Batalha de Adrianópolis. Nessa batalha, o Império Romano experimentou uma derrota significativa, cerca de 20 mil soldados oficiais romanos, inclusive o imperador Valente, eles caíram na batalha. Certo? Então foi uma derrota muito importante, inclusive importante do ponto de vista psicológico para Roma. O Império Romano, o invencível Império Romano, havia sido derrotado de uma maneira muito dura nessa batalha. Então já sinalizava ali uma fragilidade do Império, uma fragilidade militar. Tem, como vimos, o saque de Roma em 410, marcou, né, que as fronteiras da cidade foram ultrapassadas, né? Isso tem um efeito simbólico, embora esse saque especificamente não tenha sido o saque que tenha gerado os maiores danos à cidade, mas tem um efeito simbólico muito importante. As constantes pressões de Átila, o Huno. Átila era um líder guerreiro dos hunos, conhecido como o flagelo de Deus, muito violento, muito duro, um conquistador, um dos grandes conquistadores daquela época, e ele conquistou inclusive diversas cidades do norte da Itália.
Então a gente vê essas diversas ameaças externas contribuindo para uma maior fragilização e por fim, a queda definitiva do Império Romano do Ocidente. Então, como é que a igreja estava então nesse período todo? Esse período conturbado. Como a gente viu na última aula, nesse período a igreja já desfrutava de uma institucionalização que começou com Constantino e avançou muito com Teodósio. A religião cristã era então a religião oficial do império. Desfrutava de diversas regalias já, os bispos. Os bispos eram figuras influentes, especialmente os bispos das grandes cidades, Roma, Alexandria, Antioquia, Milão, por exemplo. Um evento talvez notável em relação a isso tenha sido o episódio em que Ambrósio de Milão, o bispo de Milão, comentamos sobre isso na última aula também, ele confronta o imperador Teodósio que tinha ordenado um massacre de Tessalônica. Diversas pessoas morreram como uma forma de supressão de uma revolta popular, e Teodósio ordena a morte de dezenas de pessoas, chamado de massacre de Tessalônica, e Ambrósio de Milão ele exige um arrependimento público de Teodósio para que ele seja aceito novamente na comunhão, na ceia. Então ele confronta o imperador. Então, a partir daí a gente vê como a igreja então agora ela ocupa um papel inclusive de confrontar o Estado, confrontar o império em suas práticas. Já observamos também, e aí os efeitos negativos dessa institucionalização, que os cristãos sinceros e os grandes líderes sinceros e crentes de verdade, eles já conviviam com lideranças politicamente corrompidas, e a gente vê uma sinalização sobre isso, por exemplo, no Concílio de Calcedônia, que ocorre em 451, ou seja, nesse período. Um dos pontos do Concílio de Calcedônia é que a venda de elementos relacionados à fé, ordens eclesiásticas, ela é condenada, chamada de simonia. Ou seja, isso já era um problema, venda de cargos, de ordens eclesiásticas, isso já era um problema naquela época, certo? Então era nesse contexto que a igreja se encontrava. A partir do momento que essas estruturas da sociedade civil do lado ocidental do império, elas começam a ruir, a igreja institucionalizada, então ela passa a ocupar esse vácuo, essa lacuna que o império estava deixando. Então assim, a igreja começa a assumir um protagonismo na administração das cidades, na promoção do auxílio, do apoio aos pobres, aos refugiados, na promoção da educação e da justiça, inclusive. A gente vê os mosteiros, os monastérios ocupando um papel de destaque como centros de cultura, de educação, abrigando bibliotecas, inclusive bispos sendo delegado a bispos, inclusive, por alguns imperadores, o julgamento de causas civis. Então, assim, houve imperadores que delegaram aos bispos o julgamento de questões entre pessoas da sociedade. Então, a gente vê cada vez mais, à medida que o império ele vai decaindo, a igreja cristã institucionalizada, ela acaba ocupando esse papel esse papel social e político. O bispo de Roma, em particular, vamos falar um pouquinho mais sobre isso, em particular a figura de Leão, mais tarde chamado de Papa. Ele então ele vai ganhando esse status de autoridade moral e social muito importante, inclusive obtendo uma supremacia em relação aos outros bispos. Alguns personagens importantes desse período, no contexto da igreja, houve diversos, mas aqui a gente pode talvez levantar 3 que têm destaques em diferentes áreas. O primeiro é Agostinho. Agostinho foi um grande mestre da igreja, deixou um legado absurdo em termos de teologia, de devoção, de doutrina e de prática para a igreja. A igreja faz bem em conhecer esses grandes mestres do passado e aprender com eles. Ele escreve, logo após o saque de Roma ocorrido em 410, ele escreve uma das suas grandes obras chamada A Cidade de Deus, em que ele responde essa acusação de que os cristãos tinham causado
a queda de Roma. Essa era uma acusação que havia contra os cristãos. E ele diferencia na sua obra essas duas cidades, né? Uma cidade terrena, e essa cidade terrena ela perece, ela é conquistada, mas há uma cidade eterna, há uma cidade, a cidade prometida de fato por Deus, aquela para a qual nós somos chamados a ir. O reino de Deus ele é eterno e ele é diferente do reino dos homens que perece e cai. Então Agostinho ele teve um papel muito importante naquela época, mas sem dúvida a importância de Agostinho ela se estende até hoje e a igreja faz bem conhecer a obra dele. Jerônimo de Estridão é um papel importante. Jerônimo era um dos pais da igreja, ele era versado em latim, hebraico e grego. Então Jerônimo ele abre um monastério em Belém e ele vai lá, e lá ele, tendo acesso aos manuscritos bíblicos, ele traduz as escrituras. Você sabe, os originais, a escritura originalmente ela está em hebraico, o Novo Testamento, algumas pequenas partes em aramaico, e o Novo Testamento em grego. Então Jerônimo traduz para o latim, o que facilitou demais o acesso às escrituras no mundo latino, certo? E, por fim, uma terceira figura muito importante, Leão Magno. Para os católicos romanos, o Papa Leão I, ele foi bispo de Roma entre 440 e 461, e do ponto de vista doutrinário, ele foi um defensor da ortodoxia, certo? Ele se levantou, combateu heresias da época, por exemplo, a heresia monofisista, que dizia que Jesus tinha apenas uma natureza divina, né? Não tinha uma natureza humana. Então ele se levanta contra heresias da época. Então, do ponto de vista da ortodoxia, foi um notável, sem dúvida. E por outro lado, ele passou a ter um papel social e político também muito importante. A história conta que ele, por exemplo, ele protagonizou negociações com invasores para tentar proteger a cidade de Roma das hordas de bárbaros. Ele enfrentou Átila, aquele Átila super violento, inclusive negociou e evitou a invasão de Roma. Átila já tinha conquistado diversas cidades no norte da Itália e através das negociações encabeçadas por Leão Magno, ele conseguiu evitar, naquele momento, aquela invasão de Átila na cidade. E no saque de 455 por Genserico, ele também participa da negociação e ele consegue impedir, pelo menos, que a cidade fosse destruída e que as pessoas fossem mortas. Então, assim, eles invadem, eles saqueiam, né, eles roubam a cidade, mas as vidas foram preservadas e a cidade não foi totalmente destruída. Então Leão começa ali a aparecer a figura desse bispo de Roma como um protagonista também do ponto de vista político e social. Certo? E Leão ele vai ser esse grande defensor da autoridade do bispo de Roma como sucessor de Pedro, inclusive estabelecendo as bases para o que seria a doutrina do papado, né? Um trecho da Cidade de Deus, escrito por Agostinho de Hipona, diz assim: 2 amores fundaram 2 cidades. O amor de si até o desprezo de Deus fundou a cidade eterna, a cidade terrena. O amor de Deus até o desprezo de si fundou a cidade de Deus. A primeira glorifica-se em si mesma, a segunda no Senhor. Uma busca a glória dos homens, a outra acha sua glória em Deus, testemunha da sua consciência. Então ele vai fazer essa comparação entre aquela cidade que ela é construída e estabelecida para a glória de homens, para os próprios prazeres, com aquela cidade que ela é estabelecida para a glória de Deus, a cidade eterna. A gente observa também nesse período um crescimento do monasticismo. Teremos uma aula específica sobre isso, então a gente vai passar de forma mais breve aqui, mas diante daquele caos, diante dos problemas que a institucionalização da igreja também trouxe, muitos optaram por se retirar. Muitos cristãos se retiraram nos desertos, criaram comunidades de fé
os monastérios, em que ali eles se dedicavam ao estudo das escrituras, às orações, ao cultivo do trabalho. Então a gente tem nesse contexto a gente tem personagens importantes como Antão, do deserto, ou Antão o eremita. Ele foi um dos primeiros que na sua experiência de conversão ele entendeu que ele deveria se desfazer de todos os seus bens e se retirou para o deserto e assumiu esse estilo de vida como uma forma de, no entendimento dele, imitar de forma mais próxima ao seu Senhor. Temos figura como Basílio de Cesareia. Basílio de Cesareia, figura muito importante do lado oriental da igreja, estruturou a vida monástica no Oriente, teve um papel muito importante no contexto de caridade, de auxílio. Ele também participou como essa figura que não se preocupava apenas com as questões espirituais, mas teve uma série de ações no sentido de alcançar aqueles que estavam sofrendo, aqueles que estavam necessitados. E uma figura talvez a mais importante no contexto do monasticismo, que é o Bento de Núrcia. Ele fundou no mosteiro no Monte Cassino, na Itália, e ele estabelece a regra beneditina do Ocidente e os mosteiros beneditinos. Então, uma figura de muita importância nesse contexto. O monasticismo ele teve a sua importância no sentido de ser esse centro de cultura, de fomento do evangelho, uma tentativa de um evangelho mais puro. Inclusive foram motores do movimento missionário, mas isso a gente vai estudar com mais detalhes na aula específica de monasticismo. Então, em meio a esse caos que estava acontecendo, o império ruindo, a igreja experimentou também um avanço missionário muito com o trabalho dos mosteiros. Então, a queda do império ela abre essas portas do evangelho aos povos germânicos, aqueles que estavam então excluídos do Império Romano, da Igreja Imperial Romana. Então, agora eles podem ser alvos da missão da igreja. Então, muitos bárbaros foram evangelizados por missionários romanos, por monges. Aqui a gente tem a figura de Patrício, que foi o grande missionário na Irlanda, inclusive é considerado padroeiro da Irlanda. Ele é um dos grandes nomes desse movimento missionário da época. Então, assim, apesar de toda essa crise que o Império estava experimentando, a igreja ela continuou avançando, a igreja não parou de crescer. Pois bem, a partir do que a gente viu, o que a gente pode tentar trazer de aplicação para nós hoje, de aplicação prática? O que a gente aprende com a queda de Roma? Talvez um primeiro ponto seja que Deus está no controle da história, sempre. A gente fala isso, mas nunca é sempre bom a gente lembrar. Deus está no controle da história, está no controle da história das nossas vidas individualmente, e Ele está no controle da história do mundo. Nem nos piores momentos, nos momentos mais tenebrosos da história, Deus, de forma sobrenatural, soberana, Ele não perde o controle. A vontade dEle será sempre feita, sempre estabelecida. O mundo, ele tem alguém que o controla. O mundo ele não é um relógio que funciona por conta própria, ali alguém deu corda. Não, Deus está no controle de todas as coisas. Os impérios eles vão surgir, vão se levantar e eles vão passar, eles vão cair. Impérios, a gente viu isso ao longo da história. Grandes impérios que certamente ninguém imaginaria que cairiam. Eles vêm e eles caem. Mas Deus ele vai cumprindo seus planos nesses processos. E a igreja dele, essa igreja permanece. Precisamos estar preparados para os tempos de crise que vão se apresentar. Certo? Naquela época, a igreja experimentou um tempo de crise. As estruturas sociais estavam mudando, invasões militares, a sociedade parecia que estava desmoronando. E a igreja ela acabou sendo esse pilar de sustentação para aquela sociedade, de certa forma. O processo não foi bonitinho, certamente diversas falhas aconteceram pela igreja, mas houve um papel importante que foi desempenhado pela igreja naquela época, no sentido de resguardar a sociedade, principalmente os mais necessitados e fracos, como
talvez ali um elemento de estabilidade política, de garantia de ordem. Então precisamos estar atentos aos tempos de crise, eles se apresentam hoje também. Há pouco tempo atrás nós cristãos de todo mundo, experimentamos uma crise global, que foi a pandemia, e a igreja, em meio a todo o período de desespero, de luto que o mundo experimentou, a igreja precisou ser, nós como cristãos precisamos nos manter firmes e ser a luz para uma sociedade que estava em desespero. Então precisamos estar preparados para esses tempos que vão se abater, sabendo que Deus não perde o controle da história, sabendo que Ele está no comando, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. E por último, a missão, ela permanece. A gente vê esse movimento missionário ali florescendo em meio a todo o caos que estava se abatendo sobre o império, mas as oportunidades missionárias elas apareceram e Deus levantou pessoas dispostas a atenderem a esse chamado, a serem enviadas a locais e povos distantes, levar o evangelho àqueles que não conheciam, e essa missão ela permanece para nós hoje, seja em tempos bons, tempos fáceis, seja em tempos difíceis, a igreja precisa anunciar o Senhor Jesus. Bem, meus irmãos, na próxima aula nós veremos um tema muito importante, que foi o período conciliar. Veremos os concílios em que grandes temas da teologia foram discutidos e doutrinas importantes foram de certa forma, forjadas ali. Mas, você já sabe, antes de a gente terminar, você está convidado para o nosso momento de aula síncrona. Você pode tirar suas dúvidas com professores da IBD, você pode trazer questionamentos, contribuições, discutir com os colegas. Então fica atento, vai aparecer um QR Code na tela, você pode ler ele com seu celular, ou um link que vai aparecer nos comentários. Você está convidado para esse momento também. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima.